E aí, pessoal, beleza? Professor Maicon novamente para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é quinta-feira e nós iremos dar continuidade aí com uma revisão e um acompanhamento das atividades propostas na aula da segunda-feira. A aula de hoje é referente ao dia 17 de junho de 2021, na qual faremos uma revisão e um acompanhamento. E assim será em dois momentos distintos. Primeiro, a revisão dos conteúdos e depois, no segundo momento, o acompanhamento das atividades, que foram somente duas questões interessantes para se ver. Revisando rapidamente duplo sentido. Olha só, o duplo sentido nada mais é do que criar um enunciado com dois sentidos. Um no seu sentido básico, literal, e outro no sentido conotativo, no qual será necessário o uso do contexto para compreender o que de fato o emissor quis passar. O duplo sentido é interessante porque geralmente você usa ele para despertar a curiosidade do leitor ou criar implícitos, que é o caso da nossa imagem aí do lado. Ela tem um implícito e também desperta a curiosidade do leitor. Seja mais um filho da mãe. Olha só, seja mais um filho da mãe. Normalmente, nós usamos a expressão filho da mãe para expressar de forma mais sucinta a outra expressão, filho da, aquela palavrinha que não se pode dizer, que é feio. Enfim, seja mais um filho da mãe com um duplo sentido. Só que o sentido que o texto quer trazer de fato para a gente é seja mais um filho da mãe, só que é mãe natureza. E também causa aquele duplo sentido lá. Por isso que é interessante esse anúncio, porque ele causa desperta assim, a curiosidade e desperta também o interesse do leitor nessa parte. Porque você vai lá e analisa direitinho como e o que exatamente é o duplo sentido da frase. Bom, vale lembrar também que o duplo sentido, no conceito dele mais técnico, é a propriedade que tem certas palavras e expressões da língua de serem interpretadas de duas maneiras. Uma sendo a forma literal, no sentido literal, e a outra sendo no sentido conotativo conotativo ou figurado, que é o sentido que a gente cria de acordo com a circunstância, com o contexto. Visando agora a ambiguidade, um pouquinho mais complicado que o duplo sentido. Em alguns casos, observamos que o texto pode ter mais de um sentido, isso é normal, sem que isso tenha sido intencionalmente produzido. Isso não é tão normal. Nestes casos, dizemos que ocorreu uma ambiguidade, ou seja, a ambiguidade é uma indeterminação de sentido que certas palavras ou expressões apresentam, dificultando a compreensão do enunciado. Só que isso ocorre de forma indesejada, de forma não intencional. Ok? Aqui estão aqueles exemplos que eu botei na última aula, que é o ladrão roubou a casa de José com sua própria arma. Você não sabe se a própria arma, sua própria arma é a arma do José ou a arma é do próprio ladrão. Fica indeterminado, é uma ambiguidade não intencional. Menino vê incêndio do prédio. Você não sabe se o menino está vendo incêndio de cima do prédio dele ou se ele está vendo um outro incêndio em outro prédio ou no prédio dele, de cima do prédio dele. Fica uma coisa muito confusa mesmo. E, por fim, temos ali, mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. As fezes é do cachorro ou do menino, da pessoa que está com o cão? Bom, logicamente, você sabe que as fezes são do cachorro, mas fica o texto ambíguo assim. Dá para fazer uma segunda interpretação aí. Portanto, são excelentes exemplos de ambiguidade, que são duplos sentidos não intencionais. E é válido lembrar também que as ambiguidades podem ser classificadas em dois tipos. Nas ambiguidades estruturais, que podem ser facilmente notadas e corrigidas, e nas ambiguidades lexicais, que requisitam conhecimento de contexto para identificar os termos ambíguos. E também tem solução, mas não é fácil às vezes. Pode ser bem complicado de solucionar o problema da ambiguidade lexical. Bom, ambiguidade estrutural. Ela ocorre quando há um problema de estrutura, quando o enunciado é mal estruturado, que é o caso da receita aí do lado. Olha só, receita de doce da avó de chocolate. Receita de doce da avó de chocolate. Olha só a sugestão. A sugestão ali é que é uma receita de doce de uma avó que é feita de chocolate. Porque dá para entender que a matéria que forma a avó é chocolate. A avó é de chocolate. Mas você normalmente, ao ler isso, você já saca de cara que se trata de uma receita de doce de chocolate da avó. Ou seja, doce de chocolate
de uma avó. Uma receita de doce de chocolate de uma avó. Muito simples. Só que, se você for ler na íntegra e respeitando a regra, vai ficar ambíguo. Receita de doce da avó de chocolate. Sacaram? Então, essa ambiguidade é uma ambiguidade estrutural e você corrige ela simplesmente deslocando o termo que causa ambiguidade para o seu lugar correto. Ou seja, receita de doce, aí nós pegamos de chocolate lá no final, nós pegamos o de chocolate lá no final e botamos antes do da avó. Aí ficaria receita de doce de chocolate, o material do doce, e a receita é da avó, receita de doce de chocolate da avó. Problema corrigido, ambiguidade estrutural corrigida. Então, ok. Revisando agora ambiguidade lexical. Essa é um pouquinho mais complicada, e eu usei o mesmo texto porque ele é bem interessante para descrever. Olha só. Às vezes a interpretação da ambiguidade é desencadeada pelo uso de palavras que não permitem a identificação precisa do seu referente no texto, ou seja, são pronomes. E é o caso, por exemplo, do pronome relativo que. Veja no texto abaixo. Eu destaquei o que em vermelho, bem ali. Mas vamos ler devagarzinho, olha só. O padre Rowling, outro dos inconfidentes, era filho de José da Silva Oliveira, caixa da Real Administração dos Diamantes. Era dono de Chica da Silva, irmã de criação do padre Rowling, que foi amante do último contratador de diamantes, João Fernandes de Oliveira, que, por sua vez, era filho do primeiro contratador, seu homônimo. Olha só, galera, foquem no trecho ali, era dono de Chica da Silva, irmã de criação do padre Rowling, que foi amante do último contratador de diamantes. Olha só isso. Quem é que foi o amante do último contratador de diamantes? Foi o padre Rowling ou foi Chica da Silva? O texto parece sugerir uma coisa absurda, parece sugerir que o padre Rowling foi o amante. É claro que quem conhece a história sabe que foi Chica da Silva. Mas o texto parece sugerir que pode ser o padre ou pode ser a Chica da Silva. Então, nós temos aí uma ambiguidade lexical. O referente do pronome relativo que não está explícito, ficou implícito. Olha só, para corrigir esse problema é bem simples. Basta você substituir o que por a qual. Por exemplo, era dono da Chica da Silva, irmã de criação do padre Rowling, a qual foi amante do último contratador de diamantes. Percebem que a qual agora faz uma referência a Chica da Silva, porque Chica da Silva é fêmea e a é um artigo feminino. E aí faz uma referência diretamente agora a Chica da Silva. E se no caso fosse o padre Rowling, a gente o substituiria por o qual. Aí faria referência ao padre Rowling, beleza? Então é uma forma de manobrar para esquivar-se desse problema da ambiguidade lexical quando se trata do pronome relativo que. Bom, todavia, já deu para entender o que é uma ambiguidade lexical, já deu para entender o que é uma ambiguidade estrutural, e agora nós vamos para a nossa atividade. Chegamos agora na segunda parte da aula, segundo momento, né? Que é o acompanhamento das atividades. Foram duas questões e agora a gente vai fazer o acompanhamento de cada uma delas com calma. Questão número 1, da FGV, Rio de Janeiro. Dentre as seguintes frases, assinale aquela que não contém ambiguidade. Peguei o ônibus correndo. Olha só, essa frase ela apresenta uma ambiguidade, porque você pode interpretar que a pessoa que pegou o ônibus correndo estava correndo e pegou o ônibus parado. E também você pode interpretar que a pessoa estava parada e depois começou a correr, então pegou o ônibus que também estava correndo. Então, você não sabe se a pessoa que estava correndo ou o ônibus que estava correndo. Fica aí meio ambíguo. Então, não é a alternativa A. A alternativa B diz assim: esta palavra pode ter mais de um sentido. E está ok, não há ambiguidades aí, está totalmente dentro do curso. Mas para termos certeza que é a alternativa B, vamos checar as demais alternativas. O menino viu o incêndio do prédio. Foi aquela questão que eu falei já na explicativa aqui dos conteúdos. Você não sabe se o menino viu o incêndio do próprio prédio dentro do prédio ou se ele viu em cima do prédio dele um incêndio dentro de outro lugar. Ninguém sabe, fica ambíguo isso aí. Alternativa D. Vi um desfile andando pela cidade. Olha só que legal. Você não sabe se a pessoa que viu o desfile estava andando ou se era o desfile que estava andando pela cidade. Fica ambíguo. Tipo assim, você não sabe se a pessoa estava andando e viu o desfile andando ou se a pessoa estava ali parada e viu o desfile andando.
o andando ali ele fica muito ambíguo em relação a isso. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Esta palavra pode ter mais de um sentido. Não há nenhuma ambiguidade nesse enunciado. Ficamos com essa alternativa. Por fim, questão número 2. Essa eu tirei do Enem. Eu só não me recordei foi de pôr o ano específico do Enem. Bom, todavia, vamos lá. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. Desculpem, não dá para controlar porque a campanha que foi noticiada na manchete é a seguinte: a campanha contra a violência do estado entra em nova fase. Então, é uma campanha contra a violência que o estado promove. É o que você entende dessa frase, mas não é isso que deveria ter sido passado. Bom, a manchete tem um duplo sentido. E isso dificulta o entendimento considerando o objetivo da notícia. Esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Alternativa A. A violência do governo do estado entra em nova fase de campanha. Não, porque aí ainda continua aferindo que é o governo do estado que está criando a violência. B. Campanha contra o governo do estado entra em nova fase de violência. Nada a ver, porque a campanha contra o governo é uma campanha contra o governo, entra numa nova fase e entra em uma fase de violência. É uma coisa totalmente alienada isso aí. Alternativa C. A violência da campanha do governo do estado entra em nova fase. Então agora a campanha do governo do estado é uma campanha violenta. Também está fora de contexto, está totalmente nada a ver aí. Se eu pudesse botar aquele memezinho, eu botava assim, nada a ver, irmão. Talvez você nem conheça esse meme. Todavia, vamos seguir. A única alternativa que sobra é a alternativa D. Campanha do governo do estado contra a violência entra em nova fase. Aqui sim nós temos uma manchete correta que passa a ideia que, de fato, o jornal queria passar com a manchete. A campanha do governo, a campanha criada pelo governo do estado contra a violência entra numa nova fase. Ok? Alternativa correta, alternativa D, campanha do governo do estado contra a violência entra em nova fase. Bom, por hoje é só. Desejo um bom fim de semana a vocês. E lembrando que segunda-feira tem mais aula com nova atividade e um novo conteúdozinho legal, já que nós finalmente terminamos esse conteúdo gigantesco que eu separei para essas aulas. Bom fim de semana aí, galera. Aproveitem.